Meus amigos, e aí, Rolandinho? Flex, passa o Pix e tchau. Eu posso falar com o público aqui, na sinceridade? Fala no público, na Galera, sinceridade. ó, quando você tá lá no seu Instagram, aí aparece uma foto, 140p, qualidade péssima, escrito assim, Pix premiado, faça um Pix de 600, receba 1.200 na hora. Tem isso? Faça Me Pix. passa, eu vou fazer agora. Faça. É magia. Vamos combinar, galera. É magia. Vamos segurar esse dedo aí do Pix, pelo amor de Deus. Bom, se você acha que vilão de novela mexicana é bobo, meus amigos, se prepara pra gente falar dos vilões mais toscos do cinema. Eu adoro como no cinema tem essa palavra tosco. E aqui nessa lista, Bruno, não é essa coisa propositalmente tosca ou que usa isso pra ser uma coisa meio engraçada, nada disso. Eles se propunham a ser sérios, eles queriam ser vilões. Muito do trash é sério. Às vezes, muito trash é sério, é verdade. O novo filme do Mario estourou nos cinemas, em partes graças ao Bowser, que deu muito o que falar, ou melhor, cantar, né, meus amigos, com a sua versão apaixonada de Peaches na voz do Jack Black. I'm gonna love you till the very end. Mas nem sempre o encanador teve essa sorte, galera. E Super Mario Bros. De 93 sofreu com um vilão pra lá de besta, que acabou deixando o filme ruim, Que é a bala. ainda pior. Que é o cabeça de bala. Pra começar, o Mario em live action foi uma péssima ideia, meus amigos, que resultou em coisas como o Presidente Koopa ser só um cara com um penteado mais extravagante que o Supla. Bom, fica até difícil saber se o pior é isso ou a versão monstrenga dele no final, antes de virar aquela gosma de computação gráfica horrorosa. 2 anos antes de falecer, em 2008, o grande Dennis Hopper falou que foi questionado pelo filho pequeno sobre o motivo de ter feito esse papel. O ator respondeu que fez isso aí pra que ele pudesse ter sapatos. Falou pro ô filho, você acha que as coisas vêm fáceis? Você acha que a gente paga boleto com o quê? Com perguntinha sarcástica pro seu pai? E eis que o menino argumentou, eu não preciso tanto assim de sapato. Bom, o Hopper era incrível, mas nem o filho tancou esse trabalho. Give me that Devo gun! E já que The Marvels foi o último filme do MCU até agora, o maior flop de todos os tempos, não tem como começar a nossa malhação de vilão tosco se não for com ela a dar bem. Bom, vilão não precisa ter um propósito incrível ou ter um passado trágico pra funcionar Mas ajuda. necessariamente. Mas é necessário, galera, ter atitude. E essas atitudes causarem impacto na história e na vida dos heróis. E isso não existe com ela. Bom, não dá pra saber se foi o fato da personagem ser extremamente rasa que causou isso, mas o trabalho da atriz chega a ser lamentável, nas palavras do Rolandinho. É triste falar isso, né? Chega a ser lamentável. Pior ainda foi o que a Marvel fez com o Kang, que deveria ser introduzido em Quantumania, né? Como grande vilão depois do Thanos. Bom, mas alguém teve a ideia genial de desmoralizar o personagem que foi arrastado por uma gangue de formiga e ainda morreu depois de levar um soco do Scott. Manos, muito ameaçador essa variante. Nossa, a gente ficou morrendo de medo, tô até com sono. E o que falar do MODOK? MODOK. Ele aparece como uma tentativa ali de alívio cômico, mas só arranca risada por vergonha alheia mesmo, galera. E aquele finalzinho dramático não convenceu ninguém, infelizmente. Thanks, Scott. You always were a brother to me. I'm the Juggernaut, bitch! Já que o assunto é os heróis, X-Men também teve a sua cota de vilões ridículos, quando os mutantes ainda estavam sob os direitos de adaptação da Fox. Era o Bart que cuidava da... E quem conhece o Juggernaut das HQs e animações deve ter morrido de raiva em X-Men o confronto final, com o cara sendo um capanga burraldo e totalmente imprestável. O próprio ator disse que a experiência foi traumatizante, porque o papel foi totalmente alterado e reduzido depois do Matthew Vaughn sair do cargo de diretor. Além disso, vale a gente lembrar aí do Deadpool em X-Men Origins Wolverine, que graças ao Ryan Reynolds foi redimido, mas não sem antes passar muita vergonha. O cara surgiu com a boca toda costurada, meus amigos, numa maquiagem digna de framboesa de ouro, dessa que a galera faz pro Instagram, completamente deturpado, mereceu aquelas cenas pós-créditos de Deadpool 2. Que zoa justamente o Deadpool original. Esquenta não. Só tô consertando a linha do tempo. E não dá pra deixar de lado o último fiasco da franquia, que foi a Vuk, lá em X-Men Fênix Negra, interpretada por ninguém menos que a Jessica Chastain. É de se pensar que um nome de peso desses ia conseguir carregar a personagem, mas nem mesmo o talento da Jessica foi o suficiente pra superar um roteiro ruim. O filme
foi do começo ao fim sem pé nem cabeça, com vilões genéricos que ficavam mudos, se resumindo a caretas de tipo garoto mal, sabe aquela coisa tipo... Na real, meus amigos, era pra eles serem os Skrulls, mas os planos mudaram por causa da Capitã Marvel, que introduziu oficialmente a raça alienígena no cinema. Ó, a Jéssica até comentou que a produção foi meio confusa, aconteceu num momento de transição por causa da compra da Fox pela Disney, aquele drama todo. Tanto que ela só foi saber mesmo o nome da personagem quando ela viu o filme. Olha que coisa surreal. You can't control it. Não dá pra falar dos tropeços com vilões em filmes de heróis e citar só a Marvel, né, meus amigos? A DC também já errou feio nesse quesito várias vezes. Impossível esquecer o Mr. Freeze em Batman e Robin, que foi levado a outro patamar graças à atuação genial. Horroroso. Genial do Arnold Horroroso, Schwarzenegger. horroroso. O pior, meus amigos, é que a culpa tá longe de ser apenas do ator, já que o roteiro também não ajudava, com o cara soltando várias frases clichês de vilão de peça infantil. Bom, mas o ponto alto fica mesmo, galera, com o momento em que um ator fisiculturista de 1,90 de altura canta e dança Mr. White Christmas, enquanto veste pantufas de urso polar. Até fica a dúvida se isso é ridículo ou se é, na verdade, uma coisa genial. Eu acho genial, ninguém entendeu. Whatever I touch turns to snow in my clutch. Come on, sing! Bom, apesar da idiotice, esses momentos são propositais para aproximar o filme da série dos anos 60, quando o Batman era um herói divertido lá da Feira da Fruta, e aí nessa leva a gente teve o Bane e a Era Venenosa, né? E não é só o morcegão que tem vilões ruins, galera, já que o Homem Nuclear mostra que até o filho de Krypton tem a sua cota própria em Superman 4 Em Busca da Paz. É horrível, né, cara? O mais assustador é que a sequência extrapola no ridículo, mesmo surgindo depois do melhor filme do Superman, que marcou a estreia do Christopher Reeve no papel. O negócio é tão ridículo que fica difícil a gente escolher o pior momento. Seja com o vilão batendo na cabeça do herói até enterrar ele na lua, tipo, sabe aquela coisa de Eram tuque, outros tuque, tempos, tuque, outros tempos. ou usando os poderes pra acender um charuto. Essa parte eu achei super interessante. Por último, meus amigos, mas não menos tosco, a gente tem um certo lixo chamado Mulher Gato, com aquela vilã corporativa totalmente nada a ver, sendo uma mancha na carreira da Sharon Stone. É, cara, escolaicra, né, mano? Escolaicra, total. Is that why you killed her? How dare you! A vida é cheia de altos e baixos, e se tem alguém que sabe bem disso é o Ed Redmayne, que no mesmo ano ganhou Oscar e teve a pior performance da carreira dele. É de se pensar, Não, não meus foi amigos, framboesa, foi só a pior performance da carreira dele. minha opinião. É de se pensar, meus amigos, que o cara que emocionou o público com o Stephen Hawking só faria coisas boas, mas isso não rola em Destino de Júpiter, que você não consegue nem entender o que aconteceu no filme. Esse filme aí das do irmãs Stephen Wachowski. Hawking também, Pra você qualquer se coisa, emocionar, é. você precisa entender Esse o que tá acontecendo. Esse filme do Stephen Hawking aí é essas porra também. É, mas tem os Alien que eu gosto. Nem a direção, nem o Ed conseguiram salvar o filme, principalmente por conta do Balen, vilão do rolê todo que mais parecia uma diva preocupada em dar grandes discursos. O exagero, meus amigos, custou caro pro personagem, que em vez de causar algum tipo de conflito ou angústia no público, mas tirou risadas do que qualquer coisa e era de... Não é a intenção da cena tirar risada. Não tirar era a risada. intenção da cena. Na época, a crítica chegou a colocar em pauta se o ator levaria a estatueta pra casa, mas no fim do dia a academia gostou mesmo do homem e ele se consagrou naquela noite. Ele enfiou a estátua no cu. You begged me to do it! I am not your damn mother. Once you see him, you're his. Some he takes, some he doesn't. Bom, por último, meus amigos, mas não menos tosco, a gente tem Slenderman. Slender Não é tosco possível. também. Se tem uma coisa decepcionante, é vilão de filme de terror que não assusta ninguém. Porque Acontece. você pode ser tosco, você pode ser feio, você pode às vezes até não ter o preço da sua mãe, mas tem que assustar, não tem? Tem que não assustar. assustou ninguém. Como no- Assustar, não assustou. Por exemplo, Gerou outras coisas. Foi isso que aconteceu, né? No caso do escrotíssimo Slenderman, Mas você quer comer o Slenderman? que foi baseado na lenda urbana da internet. A figura, meus amigos, do Slenderman surgiu em 2009, quando o criador decidiu fazer um Photoshop do homem esguio para participar de um concurso de lendas macabras. A lenda acabou tomando conta da internet por um tempo, a ponto das fotos serem vendidas como verdadeiras. Aí, o texto- Assustou os jovens milênios Ah, da época. coitado, Eles sou eram eu, ingênuos,
anos. O problema é que o filme falhou miseravelmente em vender esse lado da lenda urbana do personagem. Colocou ele e meus amigos sempre em evidência nas cenas, o que não assustou absolutamente zero pessoas, por conta aí do acabamento também, que não é nada muito bom. É, porque no jogo o rolê do Slenderman é que ele não aparece, ele fica meio tipo na O espreita. jogo de videogame é um negócio que, tipo, é diferente. É, a equipe errou em fazer o Slenderman em computação gráfica, Muito. deixando ele com uma aparência de homem gigante de borracha. Erraram. O que só fez a situação ficar mais engraçada ainda, na verdade. Mas o pior fica pro fato do filme ter usado um evento real, sinistro, quase como justificando a atitude de duas garotas que esfaquearam a amiga e culparam o Slenderman. Tipo, mano, tem... Ainda foi pro bagulho nada a Não, tem que ver ser no um pouco roteiro. real pra gente ficar com medo, cara. Não Nada adianta a ver. A gente tem medo de psicopata? Tem. Tem medo Nada de a ver, gente nada a maluca? Tem. Aproveitando o assunto, tem também aquela atrocidade que fizeram em O Meme do Mal, filme inspirado no desafio da boneca Momo. Bom, sendo sincero, meus amigos, a Momo assusta 1000 vezes mais que aquele bicho tosqueira criado pra esse filme aí deprimente. I'm just trying to protect him. There's nothing I want more. O John Travolta, meus amigos, tem personagens icônicos e alguns tropeços bem grandes na carreira também. Mas nenhum erro dele se compara ao sci-fi A Reconquista. Ele e o Forrest Whitaker viveram os vilões dessa ficção científica panfletária aí da cientologia, que é simplesmente uma das coisas mais mal escritas de todos os tempos. Pra piorar no quesito visual também é uma lástima. E em atuação nem se fala, tanto é que o John venceu Framboesa de Ouro como pior ator. Mas ele deu a Travolta por cima e Ele ganhou o Oscar depois. Travolta, ele tem isso de dar a volta por cima. Ele sempre dá a Meus Travolta amigos, por cima. bom ano, começamos. Começamos, O Pipocando vai começou começar bem esse ano, Pô, começou bem. A esse gente tá no melhor ano. momento. Esse ano a gente tá com tudo. Vamos mandar um... Se Olha pras pessoas, Vocês fica a dão um cabeça like baixa. daí e E a a gente gente- segue falando daqui. Isso.